E aí, vamos direto ao assunto? Olha só, no mundo antigo, a vida era brutal, sabe? As rebeliões eram frequentemente esmagadas com um nível de violência que, sinceramente, nos deixaria em choque profundo hoje em dia. E o tema da nossa análise aqui é algo que atravessa não só esses textos antigos banhados em sangue, mas chega direto no nosso dia a dia moderno. O abismo imenso entre a paz de Cristo e a paz do mundo. Ao longo da história, a palavra paz foi usada para descrever realidades completamente opostas. De um lado, uma paz imposta pela força bruta, do outro, uma paz que brota da justiça e da presença divina. Através das fontes que a gente vai explorar hoje, incluindo análises papais e teológicas profundas, nós vamos desconstruir o que realmente significa ter paz. Para dar o pontapé inicial na nossa jornada, a gente logo esbarra numa pergunta central. Afinal, existe verdadeira paz em Deus? É muito fácil a gente olhar para uma ausência temporária de conflitos e já chamar isso de paz, né? Mas será que uma vida sem sobressaltos, só que vazia e focada apenas no bem-estar individual, é de fato a paz que a alma humana procura? O mundo tenta o tempo todo fabricar essa paz através de riqueza, de isolamento ou de poder. No entanto, como a gente vai ver agora, a essência verdadeira da paz exige algo muito maior e muito mais profundo. Para embasar bem essa nossa conversa, a gente pode olhar para fontes acadêmicas rigorosas, como uma dissertação de mestrado de 2022 lá da PUC do Paraná. O pesquisador José Carlos Moraes faz uma análise bíblico-teológica super meticulosa do discurso de despedida de Jesus lá no Evangelho de João. Ele analisa as palavras de Jesus sob uma perspectiva anti-imperialista, e isso é fascinante, porque nos lembra que, no primeiro século, falar de paz não era só um papo espiritual, era algo profundamente político e social. Quando Jesus falava de paz, ele estava de forma muito direta desafiando a ordem estabelecida. E que ordem era essa? Era a temida Pax Romana, a representação perfeita do que a gente chama de paz do mundo. Essa Pax Romana era mantida na base da dominação imperial, da extorsão e de um terror militar absoluto. A propaganda de Roma prometia paz e segurança para os territórios conquistados, claro, mas a realidade nua e crua era uma estrutura feita para beneficiar exclusivamente uma elite, enquanto massacrava quem se opusesse a ela. A cruz, aliás, era a ferramenta suprema desse medo. Era uma punição sádica projetada para eliminar em praça pública qualquer um que ameaçasse aquela suposta ordem. Ou seja, era uma paz imposta pelo medo, uma verdadeira máquina de guerra disfarçada de harmonia. Em total contraste com essa máquina de guerra, surge a tradição que Jesus carregava, o conceito hebraico de shalom. Shalom não é só não ter guerra ou não ter barulho. É uma palavra robusta, que exige totalidade, plenitude, inclusão social e, imperativamente, justiça. Nos tempos antigos, a paz em Jerusalém dependia de haver justiça para os mais pobres e oprimidos, como os órfãos e as viúvas. Sem justiça e sem a presença ativa de Deus, o shalom simplesmente não existia. Era um conceito comunitário e divino, não apenas algo individual. Então, a colisão entre esses dois mundos era literalmente inevitável. Imagine o cenário. De um lado, a paz do império, que oprime, extorque e crucifica para manter a ordem, sufocando os povos na base do terror. Do outro, a paz de Cristo, que constrói a partir da base, unindo as pessoas pelo amor, pelo diálogo mútuo, pela justiça e restaurando relações quebradas. A cruz foi exatamente esse ponto de colisão violenta, a força bruta do império tentando calar a paz libertadora do Messias. Mas, como a história nos mostra, a promessa dessa nova paz não ia ser sufocada pela força das armas. É exatamente nesse cenário de tensão máxima, horas antes de enfrentar a tortura da cruz romana, que Jesus muda todo o jogo com uma única frase: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo." O Evangelho de João narra que Jesus disse isso no seu discurso de despedida. Quando ele enfatiza "não como o mundo a dá", fica claro que a paz de Jesus eclipsa totalmente a Pax Romana. Ele recusa aquele modelo imperial coercitivo e traz um novo paradigma. Não é uma paz baseada em intimidação, mas sim um dom profundo e inabalável que transforma a gente de dentro para fora. A essência dessa promessa é completamente transformadora. Concentre-se nesta reflexão. A paz que Jesus dá abraça o céu e a terra, implica todos os bens messiânicos. Por isso, o mundo não a pode dar e por isso não existe verdadeira paz sem a presença de Deus. Ela estabelece a justiça social, liberta oprimidos e traz a verdadeira alegria no Espírito Santo. O mundo simplesmente não tem como forjar algo de natureza divina assim. Não se trata de um sentimento passivo. É uma realidade concreta que muda a própria estrutura da nossa existência. Trazendo esse conflito para a nossa modernidade, reflexões contemporâneas como as do Papa Francisco nos dão um alerta super importante. Hoje,
A paz do mundo frequentemente se traduz num desejo egoísta de não ser incomodado. É uma paz que anestesia a alma, sabe? A gente busca tranquilidade acumulando coisas, se isolando numa bolha de conforto e acaba virando o rosto para as injustiças ao redor. Mas a paz de Deus é completamente diferente. Ela incomoda, tira do comodismo, é livre e, fundamentalmente, gera comunidade e impulsiona a gente a cuidar do próximo. Colocando isso lado a lado para a gente entender melhor as categorias. Pensa no custo. A paz do mundo é absurdamente cara e dura muito pouco. Quando a sensação de conforto passa, a gente sente aquela exigência de comprar mais, viajar mais ou consumir mais para manter essa anestesia temporária. Já a paz divina é gratuita e eterna. No seu efeito, a paz mundana isola o indivíduo, enquanto a paz divina abraça e inclui. E quanto à natureza? A paz do mundo adormece a pessoa na comodidade, enquanto a paz divina coloca em movimento. Ela levanta e inspira agentes transformadores numa sociedade que sofre. Tudo isso converge para uma mensagem muito clara. Na sua exortação apostólica Gaudete et Exsultat sobre o chamado à santidade do mundo atual, o Papa Francisco recorda muito bem que os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa. Serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Aos discípulos, pedia-lhes que, ao chegar a uma casa, dissessem: a paz esteja nesta casa. Lucas 10, 5. A palavra de Deus exorta cada crente a procurar juntamente com todos a paz, pois é com a paz que uma colheita de justiça é semeada pelos que trabalham pela paz. Tiago 3,18. Gaudete et Exsultat, número 89. Então, como a gente se torna um promotor ativo dessa paz na prática? Isso exige ação clara em 3 frentes fundamentais. Primeiro, a gente precisa rejeitar ativamente o isolamento e o egoísmo propostos pelo mundo. Segundo, precisamos ter a humildade de receber o dom gratuito da paz de Cristo, deixando que ela cure as nossas perturbações internas. E em terceiro lugar, o objetivo final é semear essa colheita de justiça ao lado dos outros. A verdadeira paz requer um trabalho coletivo contínuo e muita coragem para enfrentar a desigualdade de frente. No fim das contas, a reflexão central de toda essa nossa exploração permanece irrefutável. A paz que Jesus dá abraça o céu e a terra e implica todos os bens messiânicos. Justamente por carregar em si a justiça, a plenitude, a inclusão e a alegria genuína, é uma paz que o mundo, com as suas estruturas de poder invariavelmente baseadas na força ou no egoísmo, simplesmente não tem capacidade de fornecer. Sem esse alicerce divino profundo, qualquer paz que a gente tente construir vai ser sempre uma frágil e ilusória pax romana, um castelo de cartas pronto para desabar no primeiro sinal de crise. E aí chegamos na grande questão, aquela que ecoa através dos séculos e chega até nós, nas nossas casas, no trabalho e na nossa sociedade em geral. Que tipo de paz a gente está construindo hoje? A nossa escolha oscila entre aceitar a anestesia egoísta que o mundo oferece ou ter a coragem de arregaçar as mangas, mesmo nas dificuldades, para construir o verdadeiro shalom, espalhando justiça e amizade social. É um desafio monumental? Com certeza, mas é o único caminho conhecido para alcançarmos uma harmonia verdadeira e inabalável. Até a próxima análise, pessoal!